A graça e a paz, amados pastores, seja bem-vindo, aumente o volume, que hoje nós vamos conversar um pouco sobre o capítulo 3, exatamente. É um capítulo bem curto, bem rápido, a gente vai tirar alguns pontos que são os mais importantes desse capítulo, tá? Ele vai falar sobre a missão messiânica de Cristo, né? A missão messiânica de Jesus tinha como objetivo a preparação dos seres humanos para o quê? Para o reino de Deus futuro, o reino de Deus escatológico, né? Então a igreja primitiva considerou que a morte de Jesus como um dos eventos mais importantes e essencial para a realização desse reino de Deus, né? Lembrando aqui que nós já passamos ali no capítulo anterior, que fala um pouco sobre o Jesus histórico. Então aqui a gente já crê naquele Jesus messiânico, né? Já vencemos essa parte aí. E aqui ele vai falar então qual a importância da crucificação de Cristo na história da salvação, né? Então primeiro ele vai falar ali que Jesus ele prediz a sua morte em vários momentos. O evangelho de Marcos é considerado como o evangelho da paixão, isso aí é importante anotar. Qual dos evangelhos é considerado como o evangelho da paixão? É o evangelho de Marcos, né? Que ele trata essa narrativa de Cristo, né? Por que Cristo teve que morrer. Lembrando que o evangelho de Marcos é um evangelho escrito para os gentios, então ele mostra para os gentios por que Cristo necessitava morrer pela humanidade, né? Ele fala um pouco ali sobre o cálice da ira, lembrando que esse cálice, ali no Antigo Testamento, na primeira aliança, ele sempre está da ideia do pecado, da ira de Deus, da condenação de Deus. Então ele fala que esse cálice que Cristo disse que ia beber ali para Tiago, ali para João, era esse cálice da ira de Deus, né? Inclusive ele até aborda nesse capítulo que Cuman, né, um teórico liberal, ele vai trazer uma comparação entre Sócrates e Jesus. E ele fala que Sócrates ele morreu de maneira ali, digamos ali, mais passiva, mais tranquila, mais suave do que Jesus, porque Jesus chegou ali a orar para que fosse possível beber o cálice, no momento da crucificação ele brandou, né? Ele vai fazer essa comparação, mas lembrando sempre que ali Cristo ele teve aquele fator escatológico da separação da Trindade entre Jesus e Deus, né? Mas aí uma parte muito importante sobre esse capítulo é que ele tem uma comparação com a teologia histórica, a teologia sistemática, histórica e filosófica, né, de arte magráfica. Ele vai falar qual é o sentido da cruz, né? Na teologia sistemática, histórica e filosófica, ele diz que a cruz tem 4 sentidos: o sacrifício, vitória, perdão e exemplo moral. Sacrifício, vitória, perdão, exemplo moral. Se você quiser ver, está ali na página 470 em diante da teologia sistemática. Essa daqui, tá? Nesse livro de George Lade, ele traz, entre esses outros, só que ele não traz aqui o exemplo moral, ele não traz a cruz como exemplo moral, mas ele traz a cruz, por exemplo, a morte de Cristo como expiatória, né? Como expiatória, que ela serviu para reconquistar, né, a comunhão entre a humanidade e Deus, né? Para expiar os nossos pecados. Então a morte de Cristo tem essa natureza. Ela também é substitutiva, né? Ou seja, a morte de Jesus não é somente redentora, ou seja, a expiação é realizada por meio da substituição, né? Que ele fala que o segundo pacto, a nova aliança, que Marcos até descreve, né? O sangue da nova aliança. Esse sangue da nova aliança, ele tira os nossos pecados, nos coloca nessa nova aliança, nos substituindo o pecador pelo ser redimido. Cristo morreu por nós, no nosso lugar, né? Então ele fala isso aí. Outra natureza da cruz é a cruz como vitória. E essa cruz como vitória, o arte magráfica também fala, né? Então a cruz é uma vitória, de certo modo, de uma forma que o evangelista não procura descrever. A morte de Jesus é tanto um ato de Satanás
como um ato pelo qual Jesus alcança a vitória sobre Satanás. Então, Deus ele usa Satanás para poder crucificar Jesus, e através da crucificação ele vence de maneira definitiva Satanás e o pecado, né? Ele diz também que a morte de Cristo é uma morte escatológica, né? E então é isso aí, essas são as naturezas da morte de Cristo. Ela é, para George Lade, ela é expiatória, ela é substitutiva, ela é sacrificial, ela é uma vitória. São 4 elementos também. Só que a diferença entre ele e na teologia sistemática é que nós temos aqui na teologia de asma grave, nós temos sacrificial também, vitória, perdão e exemplo moral. E para Lade nós temos vitória, nós temos sacrifício, nós temos substituição e nós temos expiação. E aí eu vou terminar com um fragmento do livro, ali na página 251, que ele fala assim: já verificamos que o ensinamento de Jesus sobre a natureza e o caráter de Deus envolve o reconhecimento de que Deus é tanto amor como justiça. Em outras palavras, Deus é um amor santo. Uma vez que Deus é amor, ele proveu perdão para os pecados dos seres humanos. E uma vez que ele é amor santo, provê esse perdão por intermédio da morte sacrificial e expiatória de Cristo. Então aí tá 2 elementos, expiação e sacrifício. Beleza? Basicamente é isso aí. Espero ter ajudado vocês. Fica aquele nosso forte abraço e a paz de Cristo.